Oi, gente! Pra quem me conhece sabe que eu sou fã de humor nonsense, né? Esse humor sem lógica, sem sentido. Então é por isso que hoje eu escolhi 5 desenhos pra indicar. Então eu vou falar sobre 5 desenhos nonsense. Bom, gente, vamos fazer então tipo um top 5, né? Então vamos lá. 5ª posição. Bom, gente, no início dos anos 90, os Tiny Toons já trouxeram, né, nos desenhos um pouco do humor nonsense, mas nada comparado ao que viria depois com os Animaniacs. Os Animaniacs, ao contrário do que muita gente pensa, não são só os irmãos Warner, apesar de eles serem os principais do show. Os Animaniacs é composto por Pinky o Cérebro, pelos Penas Boas, os Pombos, né? A Mindy e o Botões, o cachorro, enfim, são vários segmentos aí do show dos Animaniacs, mas os mais nonsense pra mim são Boa Ideia, Má Ideia e A Hora da Minka, que é demais. It's Mime Time. Today on Mime Time, gathering imaginary flowers. The End. Então vamos lá pro 4º lugar. Freakazoid era um desenho que me fazia chorar de rir pelo excesso de situações e personagens sem sentido nenhum no desenho, né? Do nada apareciam umas cenas em preto e branco, uns filmes antigos do começo do século XX lá, do nada. Os personagens chegavam, apareciam do nada, falavam coisas que não tinham sentido nenhum, e muitas vezes o episódio era completamente absurdo, você não conseguia entender porque realmente não tinha o que se entender. Era mais comédia mesmo e era um desenho sensacional. Infelizmente ele durou pouco, acredito que 2 temporadas só, né? Mas era um desenho fantástico. Livro de ética do super-herói. Que super-herói que eu sou. Só rindo. Então agora, 3º lugar fica com... Bob Esponja é uma esponja de lavar louça que mora no fundo do mar dentro de um abacaxi, trabalha numa lanchonete vendendo hambúrguer de siri, tem uma amiga que é uma esquilinha que vive no fundo do mar e que luta karatê. Isso é sem sentido pra caramba. Boa tarde, senhor. Por acaso não está interessado em chocolate? Chocolate? Você disse chocolate? Sim, senhor! Com ou sem nozes? Chocolate! 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 Ah! Gente, eu tô fazendo do 5º pro 1º, é isso mesmo. Então vamos lá pro 2º lugar. E aí, se você achou estranha a descrição de Bob Esponja, a gente analisando racionalmente, né? Imagina agora um desenho em que os principais são um milkshake tamanho família, os personagens principais são um milkshake tamanho família, uma almôndega e um pacote de batata que solta raio pelos olhos. Eles têm um vizinho chamado Carl, que é um humano, muito estranho também, mas é um humano normal, então quer dizer, eu não sei nem explicar o enredo desse desenho, porque são episódios muito absurdos, com situações totalmente surreais, então é só vendo. Cadê os presentes? Cadê os presentes? Que pobreza. Ué, um abridor de cartas, umas folhas de papel e uns lápis. Que bonitinho, com certeza eu usaria isso o tempo inteiro se eu soubesse escrever. Valeu, Batatão, você é gente fina aí. Não tem de que, almôndega. Obrigado por nada. Aí, Batatão, eu posso até começar a estudar, não posso? Você acha que algum professor vai querer vir aqui? E finalmente o 1º lugar vai para... Gente, Space Ghost de Costa a Costa. O meu amigo John,
né, o que virou personagem aí, um grande amigo meu até hoje. E quando ele gravava pra mim desenhos pra eu assistir, na época eu não tinha Cartoon. Então, dentro do pacote do VHS lá que ele me dava, veio o Space Ghost de Costa a Costa. Quando eu vi esse desenho, eu me apaixonei pelo tipo de situação, porque não tinha sentido nenhum e me fazia chorar de rir. O Space Ghost, ele é um herói, né, criado pela Hanna-Barbera nos anos 60, mas aí nos anos 90 decidiram pegar esse herói, colocar ele num talk show, fazer entrevistas totalmente absurdas, o que não tinha sentido nenhum. Tinha famosos lá, os Ramones, o Adam West, né? Vários famosos passaram por lá, mas assim, as entrevistas não faziam sentido nenhum. Você via as pessoas, parecia que não sabiam do que se tratava a entrevista. O Space Ghost muitas vezes atirava no convidado e acabava a entrevista do nada. Dentro do programa também tinha participando os vilões do desenho antigo, né? O Zorak, que era o meu favorito lá, o gafanhoto gigante, o Brak, o Moltar, enfim, era um desenho muito surreal, muito sem lógica, sem sentido nenhum, mas que eu não conseguia parar de ver, e até hoje eu vejo, eu procuro na internet algumas cenas, né, e continuo chorando de rir, não tem como evitar, que eu acho sensacional. Eu acho que estão dando um sinal pra gente terminar o programa, o Space Ghost. Não, Bobcat, é a maneira dele nos dizer pra terminar a entrevista. Janta com a gente depois do programa? Eu adoraria jantar com vocês, mas eu não tenho ideia de como deve ser jantar com um gafanhoto gigante. Eles não cospem na comida primeiro, depois mastigam e cospem de volta? Isso é ingestão por regurgitação. Moscas fazem isso, não gafanhotos. Mas sabe, é exatamente como eu como. Então, talvez eu jante com vocês. Muito bom. Nos encontramos no camarim depois do programa. Alguma palavra final? Space Ghost, eu quero me divertir com você. Tá falando de uma festinha com bolo, limonada e chapeuzinho? Talvez. Tudo bem, então. Bom, gente, é isso aí. Por hoje eu vou ficando... Eita, nós. Peraí. Bom, gente, é isso aí. Hoje eu vou ficando por aqui. Semana que vem temos mais um vídeo aí sobre coisas. Se quiserem sugerir temas, podem sugerir, que é sempre bem-vindo. Eu tenho alguns temas aqui já preparados, mas sugestões sempre são bem-vindas. Então, quinta-feira a gente está de volta. Um abraço e até lá. A louça, que mora no fundo do mar, dentro de um abacaxi, trabalha numa lanchonete vendendo hambúrguer de siri, tem uma amiga que é uma esquilinha que vive no fundo do mar e que luta karatê. Isso é sem sentido pra caramba. Boa tarde, senhor. Por acaso não está interessado em chocolate? Chocolate? Você disse chocolate? Sim, senhor! Com ou sem nozes? Chocolate! 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 Gente, eu tô fazendo do quinto pro primeiro, é isso mesmo. Então vamos lá pro segundo lugar. E aí, se você achou estranha a descrição de Bob Esponja, a gente analisando racionalmente, né? Imagina agora um desenho em que os principais são um milkshake tamanho família, os personagens principais são um milkshake tamanho família, uma almôndega e um pacote de batata que solta raio pelos olhos. Eles têm um vizinho chamado Carl, que é um humano, muito estranho também, mas é um humano normal. Então, quer dizer, um talk show, fazia entrevistas totalmente absurdas, o que não tinha sentido nenhum. Tinha famosos lá, os Ramones, o Adam West, né? Vários famosos passaram por lá, mas assim, as entrevistas não faziam sentido nenhum. Você via as pessoas, parecia que não sabiam do que se tratava a entrevista. O Space Ghost muitas vezes atirava no convidado e acabava a entrevista do nada. Dentro do programa também tinha participando os vilões do desenho antigo, né? O Zorak, que era o meu favorito lá, o gafanhoto gigante, o Brak, o Moltar, enfim, era um desenho muito surreal, muito sem lógica, sem sentido nenhum, mas que eu não conseguia parar de ver, e até hoje eu vejo, eu procuro na internet algumas cenas, né, e continuo chorando de rir, não tem como evitar, que eu acho sensacional.
Eu acho que estão dando um sinal pra gente terminar o programa, o Space Ghost. Não, Bobcat, é a maneira dele nos dizer para terminar a entrevista. Janta com a gente depois do programa? Eu adoraria jantar com vocês, mas eu não tenho ideia de como deve ser jantar com um gafanhoto gigante. Eles não cospem na comida primeiro, depois mastigam e cospem de volta? Isso é ingestão por regurgitação. Moscas fazem... Eu não sei nem explicar o enredo desse desenho, porque são episódios muito absurdos, com situações totalmente surreais, então é só vendo. Cadê os presentes? Cadê os presentes? Que pobreza. Ué, um abridor de cartas, umas folhas de papel e uns lápis. Que bonitinho. Com certeza eu usaria isso o tempo inteiro se eu soubesse escrever. Valeu, Batatão. Você é gente fina aí. Não tem de que, Almôndega. Obrigado por nada. Aí, Batatão, eu posso até começar a estudar, não posso? Você acha que algum professor vai querer vir aqui? E finalmente o primeiro lugar vai para... Gente, Space Ghost de Costa a Costa. O meu amigo John, né, o que virou personagem aí, grande amigo meu até hoje, e quando ele gravava pra mim desenhos pra eu assistir, na época eu não tinha Cartoon. Então, dentro do pacote do VHS lá que ele me dava, veio o Space Ghost de Costa a Costa. Quando eu vi esse desenho, eu me apaixonei pelo tipo de situação, porque não tinha sentido nenhum e me fazia chorar de rir. O Space Ghost, ele é um herói, né, criado pela Hanna-Barbera nos anos 60, mas aí nos anos 90 decidiram pegar esse herói, colocar ele no... Oi, gente! Pra quem me conhece sabe que eu sou fã de humor nonsense, né? Esse humor sem lógica, sem sentido. Então é por isso que hoje eu escolhi 5 desenhos pra indicar. Então eu vou falar sobre 5 desenhos nonsense. Bom, gente, vamos fazer então tipo um top 5, né? Então vamos lá. 5ª posição. Bom, gente, no início dos anos 90, os Tiny Toons já trouxeram, né, nos desenhos um pouco do humor nonsense, mas nada comparado ao que viria depois com os Animaniacs. Os Animaniacs, ao contrário do que muita gente pensa, não são só os irmãos Warner, apesar de eles serem os principais do show. Os Animaniacs eram compostos por Pinky o Cérebro, pelos Penas Boas, os Pombos, né? A Mindy e o Botões, o cachorro, enfim, são vários segmentos aí do show dos Animaniacs, mas os mais nonsense pra mim são Boa Ideia, Má Ideia e A Hora da Minka, que é demais. It's Mime Time. Today on Mime Time, gathering imaginary flowers. The end. Então vamos lá pro 4º lugar. Freakazoid era um desenho que me fazia chorar de rir pelo excesso de situações e personagens sem sentido nenhum no desenho, né? Do nada apareciam umas cenas em preto e branco, uns filmes antigos do começo do século XX lá, do nada. Os personagens chegavam, apareciam do nada, falavam coisas que não tinham sentido nenhum, e muitas vezes o episódio era completamente absurdo, você não conseguia entender porque realmente não tinha o que se entender. Era mais comédia mesmo, e era um desenho sensacional. Infelizmente ele durou pouco, acredito que 2 temporadas só, né? Mas era um desenho fantástico. Livro de ética do super-herói. Que super-herói que eu sou. Só rindo. Então agora, 3º lugar fica com... Bob Esponja é uma esponja de lava.